Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, não sei a hora que você está vendo esse podcast. Meu nome é Pedro Riciopo e hoje a gente está aqui com um convidado especial demais no nosso podcast da Res Church, para você, cara, aprender muito sobre a história da igreja, história do cristianismo, sobre as tradições cristãs que com certeza vão enriquecer o seu conhecimento como cristão, vão te ajudar muito a entender cada vez mais sobre o cristianismo e sobre toda a nossa origem, nossa tradição, enfim, toda a nossa trajetória, de onde saiu, de onde surgimos, como chegamos até aqui nesse momento que estamos vivendo. Então tenho certeza que vai ser um momento muito importante. Pega aí sua caneta, seu papel, coloca um fone de ouvido, aproveita esse momento que a gente está aqui com o nosso grande professor Lucas Gesta. Excelente. Fala Pedro, meu amigo. Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês na Res Church. Prazer também estar começando aí o seminário, com as aulas de História do Cristianismo no seminário da Res. Alegria. É isso. Galera, vamos começar o podcast falando um pouquinho, conhecendo o Lucas, né? Quem é o Lucas, de onde o Lucas veio, do Rio de Janeiro, não é? Hoje mora em São Paulo, né? Fiquei sabendo, inclusive, hoje, que você não tava, quando o Samuel falou, cara, Lucas vai ficar no hotel. Aí eu falei, caraca, mas como assim hotel? O Lucas morava no Rio. Sou estrela agora. Agora ele fica em hotel, cara. Agora tá diferente. Outro nível, né, cara? Na época que eu conheci o Lucas tava no Rio de Janeiro. Eu era só um irmão, agora eu sou baterista, igual de garotinho, né? Agora ele levou o nível, né? E não fica na hora da pregação. Na hora da pregação, tu sai. Baterista não fica na hora da pregação, não. Olha aí. Então, cara, se apresenta aí, Lucas, pra galera falar. Sou Lucas Gesta, sou professor de História do Cristianismo. Minha formação é toda em História. Sou licenciado em História, pós-graduado em História da Igreja, mestre em História Social, doutorando em História Política na UERJ. Trabalho com História do Cristianismo no ensino superior já há 10 anos. Nesse ano de 2024 vai fazer 10 anos. Já fez 10 anos de lecionando em faculdades, na UERJ também. Estou na pós em História, estive na pós em História Antiga e Medieval do NEA, alguns anos também na UERJ, e trabalho também nas redes sociais com História da Igreja, né? Com vídeos, postagens, aulas, né? Eu tenho também trabalho tanto no meio acadêmico com História do Cristianismo, como também para o grande público com História do Cristianismo. Então minha vida é História do Cristianismo, História da teologia, pensamento cristão. E uma corrente de igrejas orientais, né? Que é bem diferente, né, cara? A galera a gente não costuma falar muito sobre isso, né? O que mais destacou, assim, no início foi os cursos que a gente começou a dar de história dos cristianismos orientais, que ninguém conhecia no Brasil. Ainda pouca gente conhece. Conhecimento é muito pouco. Até aquele post que você fez, muito interessante. E aí o pessoal achava que era uma coisa meio alienígena, né? E aí descobriram que contaram só metade da história aqui no nosso ocidente. Né? A gente vai falar sobre isso hoje. Outra. Né? Falar uma coisa e outra. Falou que tava fazendo doutorado na UERJ, né? E como é que tu faz essa ponte aérea pra cá e pra lá? Tu vem pra cá? Não, eu comecei o doutorado, tava no Rio de Janeiro. E aí agora é só a fase de elaboração da tese. Tá, aí em São Paulo... Aí fica mais tranquilo. E como é que tu foi pra São Paulo? Conta aí pra galera saber. Conheci minha esposa era paulista, né? E aí, orando, Deus foi nos orientando e seguindo, e o caminho foi para São Paulo. Não, tá errado isso aí, não é possível. Não é possível que Deus te orientou para ir para São Paulo. Desculpe os paulistas, mas Rio de Janeiro é bem mais bonito, né, cara? Cara, mas na minha última semana aqui, tava o Caveirão do Ar, soltando tiro pra minha rua, enquanto os traficantes na rua do lado, soltando tiro pro Caveirão do Ar. Aí quando eu vi que eu tava no filme do Rambo 3, falei, não dá mais pra ficar aqui. E tá onde lá em São Paulo? Eu tô no extremo Zona Leste. Tatuapé ali, mais ou menos? Mais extremo ainda, depois de Tatuapé. Caraca, interessante. Então, o Lucas vai ser nosso professor do seminário, vai trabalhar com a gente no seminário da Res, para acrescentar, engajar cada vez mais. E, cara, assim, da onde saiu essa paixão? Porque, assim, o Lucas tem essa cara de novinho, gente,
Mas velho. o Lucas, ele engana. Ele tá tipo o Kaká, o jogador de futebol, né, cara? Kaká não envelhece, é impressionante. Eu corto meus cabelos brancos Cara, e as barbas. porque na graduação, pra quem não sabe, eu também sou formado em História, graduado em História, e na graduação eu conheci o Lucas fazendo um curso. Não sei se você lembra desse curso. Foi um curso... De história contemporânea? Não, foi um curso de História Moderna, falando sobre reforma. Peguei até certificado, que foi na Penha, ou Vila da Penha. Pode ter sido em Vila da Penha. Um curso que era uma sala assim, a gente subia. Teu pai tava lá também. Ah, foi em Vila da Penha. Teu pai tava lá também. Caramba. Cara, faz muitos anos, cara. Nossa. É que você era magrinho, né, cara? Agora você tá irreconhecível. Dá escar. Tô brincando. Cara, ele tá me escrachando no podcast, cara. Não vem mais, Samuel, cortou, tá? Não tem mais podcast, cara, não vai dar mais aula não, calma. Não, mas eu tava pior, hein, cara. Tava pior já. Pô, do ano passado pra cá, cara, tava terrível. Terrível. Terrível mesmo. E aí foi o momento que, cara... Mas eu tava com um amigo lá da igreja fazendo quiropraxia. E aí ele fez um vídeo, cara. Eu sentado. E ele tentando me abraçar assim, ó, pra dar a estalada. Ele se esforçando pra caraca. Tem a foto aqui, pô. Eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar aqui. Ó, galera, vamos ficar à vontade, né? Tranquilo, bate-papo tranquilo. Olha só, vou te mostrar essa foto aqui ao vivo. Ao vivo, pra tu ver. Não, agora tu vai ter que dar valor. Porque olha isso aqui. Caramba. Eu nem vou mostrar pra galera. Eu nem vou mostrar. Ninguém pode ver isso, não. Mas olha isso aqui, cara. Que terrível. Que isso, hein? Terrível, né? Largou a tenda. Melhorei, né? Melhorou, Não, pô. já deu uma melhora. Mas vou melhorar mais, cara. Tô evoluindo. Mas você tava lá, então, no Livres, que era uma sala grandona em cima com uma TV? Era esse? Era, né? Pode ser isso mesmo. Você subiu uma escada. Subiu uma escada, Isso aí mesmo. Cara, faz muito tempo isso. Eu tava no quarto Faz... ou terceiro período da minha Foi em graduação. 2017, eu acho. Caraca, muito tempo, cara. Eu tava... Por aí. Eu tava no começo da graduação. Eu lembro disso. Eu lembro muito bem disso. Tava no começo aí, te conheci e aí comecei a acompanhar. E da onde saiu, cara, esse desejo de... Cara, tem que estudar a história da igreja, do cristianismo. Que momento foi? Sei, obviamente, pela sua identificação de ser cristão, mas... Não, eu sempre fui apaixonado por história. Sim, sempre. no geral. Desde criança, no ensino fundamental, era a minha melhor matéria, a única que eu estudava, assim, mesmo. A minha que eu também. gostava, que Sempre amava. foi também. Gostava bastante. E aí, a hora de escolher um... Aí eu fiz Enem, 2006. 2006 eu fiz Enem. 2006 já tinha Enem? Já. E Tinha, mas não era como é hoje, né? Era... eu nem lembro, cara. Sei que eu fiz Enem pra conseguir bolsa e aí eu era técnico em informática, fiz FATEC. Quintino. Que isso. Uhul. Alô, Quintino? E aí comecei a trabalhar com informática, mas eu detestava programação, detestava também informática. Não Fazia... eu gostava de montar ali hardware. Gostava de hardware, de montar peça, de coisa, mas... Enfim, e aí na hora de pedir a faculdade que eu queria, eu botei História. E aí passei com bolsa 100%. Teus pais sempre te apoiaram? Sim. Cara, minha mãe não me apoiou, tu sabia? É. Quando eu decidi fazer. Meu pai super me apoiou. Beijo, mãe, beijo, pai. Vão assistir esse podcast com certeza. Meu pai super me apoiou. Na hora que eu falei, ele falou, cara, vai. Pô, você tem que fazer o que você gosta. Ele falou, por muito tempo, muitos anos eu fiz o que eu não gostava e eu não era feliz. Ele falou, quando eu decidi fazer o que eu gostava, pô, hoje eu sou um cara super realizado. Então vai atrás. Não, mas eu não fui feliz nos primeiros anos, não. Não, mas vamos lá. Eu também não, ainda Eu não cheguei fiz nessa parte, não. É porque a gente tá romantizando. O começo é horrível. Na faculdade eu era feliz, amava tudo que eu estudava. Mas... E aí eu fui para a história do Brasil, né? Na verdade, eu mudei para o interior do estado do Rio e me formei na Fundação do André Arcoverde, no interior do estado, em Valença. Valença. É legal lá? Meu pai era pastor lá. Meu pai foi mandado para ser pastor, eu transferi para lá. E eles mandaram refazer as matérias quase todas de história que eu tinha feito na faculdade aqui, que eu não vou citar o nome. Que isso? E lá era forte, era um bom ensino de história. A gente vai editar, bota o nome, só porque eu tô curioso agora. E lá era forte, assim, história regional arrebentava. E era tão bom que o meu TCC me permitiu já fazer o mestrado, que estava começando na Unirio. A Unirio tinha mestrado há poucos anos.
E mestrado era uma coisa impensável naquela época. A gente tá falando de 20 anos, quase 20 anos atrás, né? É? Não, perdão. 20 anos atrás eu estava no ensino médio. Que susto, cara. Eu entrei no mestrado, eu fiz a prova em 2020, entrei no mestrado em 2010 e entrei no mestrado em 2011. Então são quantos anos? Eu não sou de história, eu não sei contar. Pô, aí também complicou. Mas assim, eu fiz a prova para o mestrado em 2010. Caraca, eu entrei na faculdade em 2015. Na faculdade, né? Eu nem fiz pós, eu fui direto para o mestrado na Unirio, passei em terceiro lugar. Bacana. Com bolsa, CAPES, 100%. Foi uma coisa de Deus, assim. E aí nessa tu voltou pro Rio. Aí eu voltei para o Rio, foi assim, uma porta aberta de Deus, porque meu projeto estava muito bom. A minha preparação de história regional, história do Brasil, fiz um projeto com documentações assim que ninguém conhecia. É mesmo? História das mulheres e das famílias no Vale do Paraíba, século XIX. Caraca, mano, café, né? Café. E aí, mas eu só fui tomar café mesmo anos depois. Eu não bebia café ainda não. Não bebia café? Açúcar ou sem não açúcar? Não gostava. Fui Hoje? tomar café por causa do trabalho. Açúcar ou sem açúcar hoje? Hoje 100. 100, né? E café de verdade, Café né? de verdade. Não Sem é... Se tomar pilão, é tomar não, veneno. Terrível. Tem que cortar isso aí. Caraca. Mas aí tu começou a pesquisar. E maneiro, aí fiz mestrado com bolsa CNPq até o final. E ao mesmo tempo comecei a dar aula em colégios, né? Ensino fundamental, ensino médio, EJA, preparatório, às vezes, né? Mas, assim, no ensino fundamental e médio, eu desenvolvi muitos problemas, assim, psicológicos com o trabalho. É mesmo? Por quê? Na verdade, assim, no meu último colégio, que é o colégio que eu mais fiquei alguns anos lá, todo o corpo docente estava vivendo à base de remédio psiquiátrico. Que isso? Para dormir, para acordar. Por causa de dar aula? Por causa de dar aula. Que isso. Tão terrível que é. Eu era o único que não tomava remédio nenhum. Tava novo, né? Tava com 20 anos. É. E eu não... Tinha umas coisas que dava em mim, mas eu não fazia a mínima ideia do que era. Hoje, naquela época, não tinha esse negócio. Ansiedade, depressão. É. Depressão era quem não fazia mais nada. Tipo, É. o cara no último estágio da depressão, ele tá com depressão. Caraca, verdade. Verdade. O cara morrendo, querendo se matar. Hoje a depressão já é um sintoma inicial, já consegue... Ansiedade era besteira. Besteira, bobeira. E aí... Dorme que passa. Aí eu só fui piorando. Aí eu botei na minha cabeça assim, falei com Deus, eu vou pedir demissão, não vou mais dar aula para ensino fundamental médio, não aguento mais. As turmas eram ruins no lugar que tu dava aula? Terríveis. É mesmo? Terríveis. Caraca. E aí o que aconteceu? O mestrado acabou, não ia ter mais bolsa, precisava disso. Falei, vou mudar de profissão, não sei o quê. E aí eu me formei com um amigo que também era cristão, ele era católico, eu protestante, e ele também queria aproximar, porque ele também estava em História do Brasil, como eu, mas queria falar de cristianismo, né? Tua realidade, né? Que tu vivia diariamente, né? Eu, professor de escola bíblica, tinha ministério, tinha tudo, né? Mas, e na história, porque assim... Gostei da minha dissertação, gostei do que eu fiz, mas eu não ia encarar um doutorado de 4 anos para falar daquele tema. Perdi a vontade. Completamente. Porque acho que falta um pouco de... Não sei se você vai entender. A aplicação prática, né? Na sua vida, tem que fazer sentido. Naquele momento fez... Ir para o Arquivo Nacional, ir para a Biblioteca Nacional, ficar pegando microfilme. Cara, eu desenvolvi um problema na vista. Caraca, é mesmo. 2 anos de documentação e viajando para o interior para pegar, comprando. Cara, eu me imergi na pesquisa, virei um historiador mesmo. Trabalhei com documentação original, elaborei tese mesmo, não sendo tese. Fiz a minha parte. Eu falei, não quero mais História do Brasil, cansei. Minha orientadora ficou muito chateada comigo, né? Pode falar nome eu dela? Larguei. Pode mencionar nome. Né? Mas ela é muito gente boa, melhor orientadora, assim. Maneiro. Mas ela queria que eu tivesse continuado o doutorado. Mas aí eu larguei e falei, não, agora eu quero ganhar dinheiro, preciso trabalhar.
não vou viver de bolsa igual tá todo mundo vivendo. E esse meu amigo falou também, eu quero história do cristianismo. Aí ele falou, vamos dar um curso, preparar alguma coisa. Nós dois somos mestres e tal. E aí ele falou, tenho visto que tá saindo algumas coisas sobre o cristianismo no Oriente, que é pouco falado e tal. Vamos estudar isso junto? Falei, vamos. E aí eu descobri um mundo, um universo inteiro de igreja que eu não fazia a mínima ideia que existia. Paralelo, né? Paralelo que ao mundo ocidental. Nem a universidade me ensinou que existia. Não, jamais. Muito menos a escola, muito menos a igreja. Porque não sabe mesmo. Universidade era... Constantino criou a igreja católica. E depois veio Lutero e separou. Verdade. Era essa bobagem. Era. E a igreja também falava isso. Catolicismo com o Império Romano cristão, separação da igreja, né? A ideia é essa, né? Separação da igreja, cruzadas para tentar reunificar. Né? Cara. A ideia é essa, né? O processo de separação. E depois, Lutero separando, de fato, aquela hegemonia da igreja ali no século XVI. Doideira, né? Essa é a visão linear, né? Aí a gente foi aprofundando o cristianismo orientais, assim. Ele foi para a área do Egito, tanto é que ele defendeu a tese dele, doutorado na UERJ, sobre os coptas. Inclusive, a gente foi para a UERJ também. Eu sei no quem doutorado. É ele, o Alfredo. Acho que eu já vi tu fazendo coisa com ele. Sim, a gente começou o curso de cristianismos orientais a partir disso, na faculdade, nas Assembleias de Deus. Foi um sucesso o curso na época, deu 100 alunos, ninguém conhecia a gente, foi estrondoso o sucesso, foi muito maneiro. Maneiro. E aí, cara, eu fui pro lado sírio, ele foi pro lado copta, e a gente se encontrava ocasionalmente para fazer o curso de cristianismos orientais. Isso abriu a porta para mim, no caso, e para ele também. Ele foi professor no São Bento, enfim, foi professor na FAICAD também, em outros lugares, e abriu minha porta para ser professor de faculdade, de ensino superior. Aí minha paixão voltou. Porque assim, eu desisti, pedi demissão da escola, e Deus abriu a porta na faculdade. Eu pedi demissão em junho, Deus abriu a porta em agosto. Foi isso assim, lá na FAICAD. Lá na FAICAD. Ficou um tempão lá. Né? Antes da FAICAD, eu dava aula em seminários pequenos. Soltos, na faculdade das Assembleias de Deus, você ganha mais exposição, né? E aí eu comecei a ser professor lá e de outros lugares também. Dei aula numa pós aqui da Sinorelli. Eu lembro, aí a gente foi crescendo. E aí eu fui... E aí o que acontece? As pessoas sempre vinham com as mesmas perguntas. E eu estava cansado de responder as mesmas perguntas. Aí eu falei, eu vou gravar um vídeo no YouTube com as perguntas que todo mundo sempre me faz. Quando perguntar, já manda o vídeo logo. Ao invés de eu ter que perder meu tempo respondendo, eu mando o vídeo. Aí eu comecei a crescer no YouTube. É isso. Produzindo. E aí, diferente de todos os professores do ensino superior, que ninguém queria saber disso, eu estava nas redes sociais. E aí foi uma coisa que... Galera mais arcaica, né? Só eu tinha essa idade, né? Todo mundo era bem mais velho. Né? Eu era o único de... Comecei a dar aula na faculdade com 24 anos. Só. Maneiro. Só tinha eu. Sozinho, né? Essa da galera... Comecei a dar aula na pós-graduação com 25 anos. Só tinha eu. Caraca, maneiro. E aí, foi. Aí frio na barriga? Sentiu frio na barriga? Sim, mas eu amava dar aula. Eu não dormia no dia anterior da aula. Não conseguia de tanta ansiedade. Isso lá na FAICAD, né? No começo da FAICAD. Tinha cursão, assim, o sábado, o dia todo, eu não dormia no dia anterior, mas era apaixonante dar aula. Cara, eu gosto muito. Eu sou suspeito. Aí eu falei, agora sim, vou unir pesquisa com história. Aí eu comecei a publicar artigos de história do cristianismo e preparei minha tese para isso. Caraca, tu quebrou completamente a linha, né? Tava Vale do Paraíba, século XIX. Mas demorou. Eu defendi meu mestrado em 2013, minha dissertação. Defendi minha dissertação em 2013, mas eu só entrei no doutorado em 2019. Porque eu quis ir para o mercado de trabalho. Eu fazia pesquisa, publicava artigos em revistas acadêmicas, mas eu queria trabalhar, né? E aí a própria faculdade me pressionou, porque eu era o único que não estava fazendo doutorado. A galera esquece que a gente tem que pagar conta também, Ou não tinha doutor. Aí eu falei, vou tentar. Tentei na UERJ, passei em 7º. Coisa linda. Cara,
eu fiz a pesquisa lá da faculdade, no final da graduação, TCC, eu falei sobre Roger Williams. Roger Williams. Né? Eu falei sobre liberdade de consciência na perspectiva de Roger Williams no século XVII. Muito bom. Maneiro, diferente, né? Aí, tipo, tive que ler muito inglês, cara. Muito inglês e espanhol pra caramba também. Porque tinha pouca coisa em português dele. Só que eu tive o mesmo dilema. Como eu estava muito em sala, estou, na verdade, ainda, né? Em cursinhos, né? Enfim, pré-vestibular, pré-militar. Eu senti muito pouco prático continuar pesquisando isso no mestrado. Aí eu fiz o Prof. História. Eu fiz a prova Prof. História. Passei em segundo lugar na FRJ. Maneiro. Aí, só que eles têm uma política de valorizar não, é a preferência para quem é da rede pública. Uhum. Se sobrar vaga, é da rede privada. Aí não sobrou vaga. Mas acontece, né? Mas é só voltar. Só voltar. Acertei 19 de 20 nas objetivas e amassei na discursiva também. Mas aí fiquei tristão, cara. Foi um baque. Até conseguir voltar. Até hoje eu não consegui voltar pra fazer. A primeira vez que eu tentei o mestrado foi pra Federal de Juiz de Fora e não passei. Eu até poderia dizer aqui, mas eu não vou dizer não. O quê? Pode dizer, cara. Aí eu tentei a Unirio, passei terceiro. Pô, show de bola. Eu quis fazer o Prof pra ser mais prático, sabe? Pra ser, tipo assim, ter mais relação com a minha vivência, né? Que Juiz de Fora, na verdade, eu passei em todas as provas, mas não classifiquei. Tinha pouca vaga pra muita gente que passou. E aí depois... Foi a mesma coisa. Por que eu não classifiquei, aí é outra história. São os vícios das universidades aí. Então deixa pra lá. Vai deixar pra lá? Então Vamos beleza. deixar pra lá. Então deixa pra lá. Cara, e sobre a história do cristianismo, assim, que é o nosso bate-papo hoje, né? Nossa conversa mais focada, direcionada pra isso. Provavelmente quem tá ouvindo a gente aqui não tem essa ideia muito fundamentada, assim, de Bíblia, o que se viveu na Bíblia, o que se desenvolveu na Bíblia, enfim, Mateus, Marcos, Lucas, João, Apóstolo Paulo. E a partir daí, como surge essa história do cristianismo, a história da igreja, tipo, como é essa linhagem, assim, essa sequência, né? Como é que surge isso? Como é que a gente pode... Eu sei que é uma pergunta bem abrangente, né? Mas como chega ao Império Romano, naquele... Porque assim, no Brasil a gente as igrejas brasileiras, elas são do movimento evangélico. Eu separo o protestantismo de evangelicalismo, né? Mesmo as igrejas protestantes, elas foram tomadas pelo evangelicalismo. E o evangelicalismo, ele fala o seguinte: a gente é a igreja de Atos. Pentecoste. Passou 2000 anos, mas a gente ainda é a igreja de Atos ainda. E eu vou direto na Bíblia e tiro a minha doutrina. Aí tem até só te interrompendo, tem até aquela coisa que a galera fala. Atos tem tantos capítulos, porque tem um jargão desse. Sabe o que eu tô falando, né? Sim. Porque o outro é nós que vamos escrever. Não vou nem dizer porque é nome também de uma denominação. Perdão. Deixa eu ver lá. Não sabia, cara, não sabia. Foi mal, vai, segue. Não, e aí a pessoa, ela acha que entrou num buraco de minhoca, né? No ano 33, sei lá, no ano 40, ou no século I, e saiu agora no século XX, ou no século XXI, e começou a igreja dela. E ela não entende que entre o último livro do Novo Testamento e hoje, existe a história de todo o missionarismo, de toda a formação da teologia, de toda a história da interpretação da Bíblia, de como surgiu a igreja dela, a denominação dela, o que ela crê, o que ela acredita, os dogmas, a forma que ela lê a Bíblia, a forma que ela se veste, a forma que ela entende, né? E tudo para ela construir a identidade dela precisa conhecer essa história. E aí, por ela não construir a identidade dela, ela vai em qualquer igreja, se sentir bem tá legal, se sentir mal ela sai e vai trocando e ela não se importa com o que diz lá porque ela também não conhece nada. E aí ela se ilude que ela abre a Bíblia e ela vai direto no que realmente diz. Ela não sabe que entre a Bíblia e os olhos dela tem esse contexto histórico, cultural. E até do que ela lê na Bíblia é alterado pelo que ela está recebendo, né, da igreja que ela vai, ou do podcast que ela ouve, né?
Então, essa falta de história faz com que a igreja brasileira ela seja toda fragmentada, porque o pessoal não se foca numa identidade histórica bíblica ou doutrinária bíblica, mas numa identidade com o líder ou com a instituição. Então, ela não é de uma igreja, ela é de um líder. Isso é muito forte. Né? Ou ela não é de uma doutrina, ela é de uma denominação. Isso é muito forte. Né? E aí, fica uma parada meio clubista, né? Assim. É uma forma, nossa, assim, final do século XX, das igrejas terem virado isso, né? E aí, por conta disso, para ela a história da igreja ela não sabe nem o que é, nem que existe, nem que deixa de existir, né? Tem um fenômeno hoje de muitos evangélicos virando católicos, né? Romanos. Por quê? Porque o católico romano chega, fala de paz da igreja lá da forma dele, adultera as coisas. Os católicos olavistas, que eu chamo, né? Não é um católico romano que segue o Vaticano II, mas esses de rede social. Eu poderia citar alguns nomes aqui. Ele pega aqui um pai da igreja, não sei o quê, inventa uma frase lá que Agostinho falou, que não falou. Aí a pessoa, nossa, então tem que virar católico. Aí vira. Sim, só por influência... Só por influência do influencer. Do influencer. Então... Tá um movimento forte mesmo. Hoje a galera tá se voltando para a história do cristianismo porque tá perdendo membro. Sendo que eu tô lutando já, desde que eu entrei na faculdade, porque as faculdades de teologia não tinham história do cristianismo como grade, assim. Tipo assim, o primeiro seminário que eu dei aula era na Baixada. Eram 6 aulas de 2 horas para dar a história do cristianismo inteira, da antiguidade até hoje. 6 aulas. E aí o coordenador pedagógico chegou assim para mim e falei, é pouco, Lucas? Eu falei, dele, então começa da reforma para frente. Apaga tudo que veio antes. Que é outra coisa que eu percebi. As igrejas protestantes só ligavam a história da reforma para frente. Mas isso é para fundamentar um discurso, né, cara? Tipo, então era uma visão, né? Ou era assim, ou não tinha nada, ou era da reforma para frente. Só que a reforma é século XVI. A gente começou no 1. Tem muita coisa acontecendo antes. Então os reformadores tiraram tudo da cabeça deles? Tem uma tradição aí. E aí eu de raiva, em vez de dar da reforma pra frente, eu dei do século I até antes da reforma. Aí na hora e a reforma? Não, falei, agora se vira aí. Aí eu fiz um curso de reforma pra eles. Bom. Ficou bem, né? Aumentou a... E aí quando eu fui pra FAICAD, a FAICAD era uma bênção porque ela tinha a única, que tinha 1 ano e meio de história do cristianismo no bacharel. E, parando pra fazer o merchan, o que a gente vai ter no nosso seminário? 1 ano e meio de... 1 ano e meio de... cara, diferenciado, né? Diferenciado. Pastor Samuel tá investindo na formação dos membros, na construção de uma... E tinha 1 ano e meio de história do cristianismo e pós em história do cristianismo, que era uma coisa que você não encontrava. Nem nas instituições católicas tinha pós em história do cristianismo, pelo menos no Rio de Janeiro. Né? E aí o que acontece? Aí, cara, você tem 1 ano e meio de história do cristianismo, você pode trabalhar com calma, com acuidade, com profundidade. E aí eu... Mais espaçado, né? Mais tranquilo. Mais espaçado. Imagina, você toda semana dando aula para uma turma só, e aí você acompanhar a turma para o outro ano, dando aula de história do cristianismo. Dá para construir algo. A gente construiu muita coisa lá. Mas a pergunta, por que tu acha que existe essa prática de pegar só do século XVI para frente? É para fortalecer um discurso, uma ideia, ou é porque não sabe mesmo? Em primeiro lugar, porque as igrejas brasileiras, elas vêm das igrejas americanas, dos missionários. E diferente da Europa, o ensino do seminário americano é muito fraco. Era para dar o básico para o cara ser missionário em algum lugar. Ou dar o básico para o cara virar pastor em algum lugar. Diferente da Europa, que as universidades protestantes, seminários, elas formam o intelectual protestante, nos Estados Unidos é um fast food. Eu falo de qualquer igreja lá.
protestante, evangélico, qualquer coisa. Lá é um fast food. E a gente pegou isso aqui. Na hora de montar uma grade de bacharel, o que sobra de espaço você dá à história do cristianismo. Mas que tipo de história? Que forma... Então, se fosse batista, falava até da reforma, mas daqui a pouco caía na história dos batistas. Se for presbiteriano, não falar nem de Lutero, só falar das 95 teses, aí a gente pula para Calvino. Até hoje no Brasil se acha que Calvino fez a reforma com Lutero. Loucura. Calvino era criança. E tem muita gente que acha que fica... E que Calvino criou a teologia reformada, né? E a ideia de predestinação também é muito... Vem de Calvino. Vem de Calvino. As pessoas acham... E aí o que acontece? Era assim, mesmo que tinha o seminário, ele dava a história da igreja da reforma que desce na denominação dele. Uhum. E a minha proposta foi o quê? E graças a Deus eu tive liberdade lá. Não, eu vou dar uma história histórica da igreja. E qual é essa diferença de história histórica, como você falou agora? É isso aí. E aí história da igreja. Que eu mostrei, fui o primeiro, talvez assim, nas redes sociais, a falar, olha, gente, porque eu era mestre, né? Em história, eu já era historiador. Falei, existe uma história eclesiástica que você vai comprar livrinho de história com o nome História da Igreja e tal, mas ela é para formar a sua visão de denominação. O fim dela é para mostrar que a sua denominação está certa, a sua forma de cristianismo está certa. Isso existe para o catolicismo também. O catolicismo, com certeza, né? Você vai pegar um Daniel Hupse, tudo é seita, tudo é do diabo, e a Igreja Católica é impoluta desde sempre, nunca... E tinha para o protestantismo, tinha o Carnes, cristianismo através dos séculos, fazendo isso, tinha... Eu já li esse livro. Já, né? Cristianismo através dos séculos. Coisas assim, muito erradas. Aquele livro tem muito erro. Mas era o livro... E eu lembro que você me falou isso há anos atrás, lá em 2017, quando eu perguntei sobre esse livro. Já tinha falado isso. Cara, esse livro é ruim. E o Carnes era o livro das igrejas presbiterianas e batistas de história da igreja. Quando tinha pouca coisa. Quando tinha, era lendo Carnes, basicamente. Cheio dos seus erros, né? Então, o que acontece? A história do... E aí eu propus, não, gente, vamos pegar uma história que conte de forma neutra, ou, assim, neutralidade é impossível, mas não denominacional, não enviesada por denominações. Que pelo menos apresente todas as visões, né? As visões, o percurso do cristianismo. Sim. Né? Para ser algo mais plural, né? Não Sim. necessariamente algo unilinear. Né? E que não minta. Que você vê claramente os caras distorcendo as coisas nos livros. Forçando visão, né? Forçando visão, mentindo às vezes. Inventando coisa que não existe. Tu tem um exemplo aí, claro, que tu sabe, assim, tipo, cara, isso aqui, que os caras mentiram sobre isso. Que Zwinglio leu Lutero e se converteu. Né? Que a igreja nestoriana desapareceu quando o Islã chegou. Caraca. Isso tem no Carnes. Ou Daniel... nem tinha Daniel Hupse, isso aí foi lançado agora, recentemente, poucos anos. Mas assim, na história, nos manuais de história católica, que tinha uma igreja só na Terra, e depois veio Lutero e dividiu essa igreja. Olha que terrível. Lutero é o grande algoz da igreja, né? E o pior, que Lutero ele criou a Reforma Protestante. E dele saiu todas as denominações. Mentira, gente. Lutero criou a Reforma Alemã. Especificamente, ele de uma região, né, cara? E outros caras já estavam fazendo a mesma coisa na Inglaterra. Zwinglio e Busser e outros fizeram na Confederação Helvética, né, na Suíça. Isso. E você tinha gente fazendo na Espanha, e você tinha gente fazendo na França, e ninguém nem se conhecia. Aí Lutero vai ser descoberto depois, quando começar a ser perseguido. E por que tu acha que tem a fixação assim tão forte com Lutero? Você acha que é a necessidade de escolher alguém para ser a referência? Novamente, história eclesiástica. Porque quem criou a história eclesiástica como algo acadêmico foram os luteranos. Entendeu? O que existia de história da igreja antes do século XVI era Beda, o Venerável, Eusébio de Cesareia. Uhum. Alguns escolásticos tentaram fazer alguma coisa, não existia quase nada. E aí, quando veio a Reforma Protestante, alguns luteranos eles criaram as Centúrias de Magdeburgo,
que era a história do cristianismo de Atos dos Apóstolos, um pouquinho de cada século. Século 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar ao século XVI. E aí, claro, né, a igreja viveu uma coisa terrível, período de trevas, aí veio Lutero e trouxe a luz do mundo. Aí os católicos, né, criaram os anais eclesiásticos, em que assim, era tudo bom na face da terra até chegar ao século XVI e vier o cisma da heresia. Então já começou assim, entendeu? Então isso viciou as denominações a verem primeiro, só uma história ocidental europeia, não só ocidental como só europeia, e depois briga de católico contra protestante, como se fossem as duas únicas opções possíveis. Nesse contexto aí de século XVI, XV, enfim, transição ali, como é que a África está muito influenciada pelo islamismo, né? A África tem algum relato de desenvolvimento cristão? A África sempre foi muito cristã, assim, a África da costa com o Mar Vermelho. Sim. Né? Século XVI você tem o reino etíope cristão da Igreja Ortodoxa etíope Tevarredo. Né? Então, isso a Etiópia é um reino cristão, literalmente um reino, um império, né? Porque começou um reino que foi tomando tudo em volta, até a Eritreia. A Etiópia era um império cristão até o século XX. Do século IV até o século XX. No século IV ela foi evangelizada, o reino se tornou cristão, Aksum, e ela foi tomando todos os reinos e tribos etíopes e eritreias até perto do deserto. E até o século XX, Salassi foi o último imperador. A gente tem esse costume, né, de... assim, a nossa formação, né? A formação europeia mesmo. Né? E em cima da Etiópia, a Núbia foi o último faraó foi um rei cristão. Caraca. Porque a Núbia preservou a cultura monarca dos faraós, enquanto o Egito foi tomado pelos gregos e os romanos. Então essa cultura do faraó ficou na Núbia, que ela se tornou cristã, todo mundo se converteu, e o último monarca núbio, na Alta Idade Média, era um monarca cristão, um rei cristão ortodoxo. Caraca, que maneiro. Núbio. E o Egito, o Islã invadiu o Egito, mas o Egito continuou dividido entre cristãos coptas, miafizitas, cristãos ortodoxos, que eram aqueles que eram coptas, mas seguiam os concílios. Né? Então, basicamente, o Egito ele era cristão de maioria copta e com uma minoria ortodoxa calcedoniana. Aí quem quiser aprender essas diferenças, só fazendo meu curso de cristianismos orientais. Tá aí online, você pode cursar aí hoje cristianismos orientais. Mas assim, o Egito era densamente cristão. E o Egito continuou com uma grande população cristã até hoje. E continua mesmo oprimida por conta da primavera. A Primavera Árabe foi a pior coisa que aconteceu para os cristãos no Oriente Médio. O pessoal não sabe disso. Né? Mas o Egito existe um processo de secularização com a Primavera Árabe? Não, pelo contrário. Havia secularização. Desculpa. Não secularização, é radicalização. Radicalização. Caraca. Isso só dos etíopes, os cristãos etíopes, que a gente chama Igreja Ortodoxa Etíope Tevarredo, que é o nome deles em amárico, né? Que significa da unidade de Cristo, eles são 40 milhões no mundo. Que isso? Se você for falar de metodistas no mundo, é 12 milhões, 14. Caraca. É um mundo à parte, né, cara? A gente não faz ideia, assim. Né? O cristianismo na Índia, ele era tão denso, tão povoado, que os cristãos indianos viraram uma casta. Uma casta indiana. Que isso? Quando os portugueses chegaram lá, eles não compraram pimenta e chá de indianos, compraram dos cristãos. Que eram indianos, por nascerem na Índia, mas a etnia era das igrejas sírias. Falavam e eles já tinham esse conhecimento que eram cristãos. Não, eles descobriram lá. Descobriram lá. Tanto é que surgem essas lendas na Idade Média de um reino cristão perdido. Já ouviu? A gente de vez em quando pega alguns textozinhos, né? Na Idade Média
tinha muita lenda, depois das cruzadas, de um reino cristão de ouro, que os monarcas eram muito ricos, que era o reino do Preste João. Tinha vários nomes. João. Né? Sim. Mas, na verdade, o que essa lenda ecoava? A riqueza do cristianismo etíope. Entendeu? Que lá realmente era uma potência econômica. E quando eles descobriram, os portugueses chegam lá, descobrem que tem cristão na Índia, cristãos em toda... Porque você tem a Rota da Seda Continental, mas você também tem uma rota comercial que liga a África à China, por mar, né? Por oceano. E ali era povoado de cristãos, tinha várias colônias de cristãos. Os portugueses ficam desesperados, o que está acontecendo? Né? É porque a gente tem essa ideia de, tipo, quando fala de expansão marítima, português, a gente pensa em África como um lugar de passagem, em os portugueses chegaram Oriente como um lugar só para fazer comércio. Só que, cara... Os portugueses brigaram muito com os cristãos etíopes, porque os cristãos etíopes não quiseram que eles impor a fé católica a eles. O português chegava com a Bíblia, o etíope, não, a gente tem uma Bíblia também, é a maior e mais antiga que a sua. Toma aqui, ó. Toma aqui os textos que vocês estão faltando na Bíblia de vocês, que a Bíblia etíope tem mais de 80 livros, né? Só para complementar, né? A nossa tem 66, a deles tem 80. Mas E o que eles acrescentam, assim? Tem uma ideia, assim, por alto? Muitos dos livros do período interbíblico, né? Terceira, quarta Esdras, Entendi. Alguns Enoques e outras coisas. Seria o que a galera considera como apócrifos? Cara, esse nome apócrifo, ele é muito polissêmico, né? Sim. Você tem um apócrifo que todo mundo considera apócrifo, que são os livros gnósticos, tipo os evangelhos gnósticos, né? E você tem os livros do período interbíblico que os evangélicos chamam de apócrifo, mas que, por exemplo, alguns livros estão os livros católicos também, que estão na Bíblia católica, mas que no início das Bíblias protestantes eles estavam lá. Entendi. Que os católicos chamam de deuterocanônicos. E por que eles são retirados nesse processo? Cara, isso aí é outro tema assim, bem profundo, mas basicamente é o seguinte: quando nasce a crítica bíblica com os humanistas ali no século XV, os humanistas eles descobrem, né, que a Bíblia católica a Vulgata, ela estava toda errada, assim, tradução, muita coisa não fazia mais sentido, estava distorcida mesmo. Só que eles... Tá, e como é que a gente vai consertar isso? A Bíblia não foi escrita em latim, foi escrita em grego e hebraico. Então vamos correr atrás dos originais. Aí surge a coleção que vai ser chamada de textos receptos, por exemplo. Né? Então Erasmo de Roterdã e outros vão fazer um esforço para reunir textos gregos que chegaram na Europa já há algum tempo, desde o século XII, XIII. Né? Textos novos gregos. O Lutero chegou a fazer essa tradução, né? Para alemão. Ele fez a partir do novo instrumento do Erasmo. E aí o que eles percebem? Que tem a Septuaginta, né, que é o Antigo Testamento em grego, mas seria melhor ainda o original, que é o hebraico. Né? Então eles começam a colecionar textos em grego e hebraico e descobrir que é muito melhor você ir para a fonte. Né? E aí eles descobrem também que não existe... Muitos textos da Septuaginta não existem em hebraico porque os judeus não consideravam inspirados. Porque o Antigo Testamento judaico primordial é o mesmo Antigo Testamento que o nosso protestante. Só que a Septuaginta, além disso, tinha outros textos que foram traduzidos que foram preservados pelas igrejas orientais. Né? E vários textos que várias igrejas orientais preservaram. E dentre esses vários textos, alguns a Igreja Católica preservou e traduziu. Então, já ali, desde a crítica bíblica, começou uma ideia de, texto que que o hebreu não usava, que o judeu não usava, hebraico, ele é inferior. Né? Já começou tipo assim, um texto de segunda linha. Para a edificação da igreja. Já era meio desprezado. Não tinha tanto valor assim, para a visão deles. Aí, quando os reformadores começaram a traduzir as Bíblias, eles já pegaram isso. 39 textos de Antigo,
27 de novo, e os deuterocanônicos a gente bota no fim da Bíblia. E decide mais à frente. Né? Se continua, se tira. E aí, hoje, reformados começaram a desprezar cada vez mais esses textos, tá? As igrejas reformadas, e eles começaram a desaparecer. Quando vai chegar no século XX, é que realmente eles não estão mais nas Bíblias. Então já chegou a ter. Já chegou a ter durante séculos. Mas como textos assim, à parte. Entendi. Um adendo, né? Tipo algo a mais. Isso pra galera entender, assim, por que assim, talvez não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente tem essa noção, mas por que é tão importante a gente tem os documentos originários, né, do hebraico, do grego, e tinha a Vulgata, que era a Bíblia usada pela Igreja Católica, e que você falou que estava cheia de erros. E por que esses erros acontecem, assim? O que leva isso a acontecer? E por que é tão importante olhar para os documentos originais? O que isso ajuda ao desenvolvimento da igreja? Então, a Vulgata, ela estava com erros de tradução. Porque esses erros, a Vulgata, as pessoas... Isso prejudica a igreja? Tipo, o pensamento cristão Sim, é por afetado? exemplo, a palavra metanoia, arrependimento, na Vulgata estava traduzida para penitência. Isso muda completamente. Então, ao invés de você ler que você precisa se arrepender, você lê que você precisa se penitenciar. Cara, isso muda completamente. Se chicotear, dar dinheiro, sei lá, subir a escadaria da penha de joelho, no milho, tacando fogo no cabelo. Na tua visão, isso era proposital? Então, pra geração as de controle? pessoas acham que a Vulgata foi feita por São Jerônimo. Jerônimo realmente ele empreendeu o projeto da Vulgata semelhante ao que os humanistas protestantes vão fazer. Original do hebraico para traduzir o Antigo Testamento. E grego. Né? Só que ele não completou. Ele morreu. Né? E aí vai se perdendo. E aí, durante a Idade Média, esse texto de Jerônimo vai sendo retraduzido e modificado. Tá? Até a Baixa Idade Média. E aí começa a determinadas escolas de interpretação teológicas do texto original. Em vez hoje a gente pega o texto original e tenta traduzir para o nosso dia, de acordo com a tradução gramática, vamos colocar assim. Igual você traduz, sei lá, um dorama. Não, quero pegar o máximo fiel ao português. Na Idade Média, você vai fazer uma tradução de acordo com a teologia que se crê. Você está entendendo? Entendi. E aí você vai criando essas distorções que os humanistas são os primeiros a perceber. E aí o Erasmo... Voltar meio que para uma origem, né? Tentar, retomar, assim, cara, não, se perdeu nesse meio do caminho, vamos tentar recolocar no eixo. Aí o Erasmo de Roterdã, que era o maior erudito da Europa... Ele faz era um rival teológico de Lutero pesado, né? Depende, assim. Tinha uma briga deles dois? Tinha em relação à predestinação, né? E à total depravação, mas o Erasmo é o professor de todos os reformadores. A gente pode botar o pai da reforma, não é Lutero, é Erasmo. Então, a galera... Pelo menos de uma parte do tem muita gente projeto que não sabe da reforma. Disso, né? Que o Erasmo foi um protagonista absurdo. E ele lançou essa coisa revolucionária, um texto crítico. Isso não existia. O que ele pegou? O texto da Vulgata em latim numa coluna e a tradução dele em grego na outra. E comentários embaixo mostrando os erros da Vulgata, as opções de tradução. Genial. Isso se chamava Novo Instrumentum. E só pra galera entender, ele tá fazendo essa crítica dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Ele sempre foi católico, morreu católico. Mas de um catolicismo que ele propunha uma reforma. Quem começa a falar de reforma mesmo na igreja são eles. Uma reforma interna, né? Reforma de dentro para fora. Doutrina, de liturgia, de teologia, de pensamento, de roteiro, de ensino nas universidades. O que não aconteceu. Então. Não acontece. Naquele momento. Acontece com os protestantes. Sim. Mas o Concílio de Trento ele tem o objetivo de reforçar o que já havia sido falado, né? Então, o que já vinha sendo defendido, né? Vamos só por parte. Tô aproveitando, galera. Tô aproveitando o cara. Quando o Erasmo lança o Novo Instrumentum, ele mostra para todos os universitários europeus
que a coisa estava errada. Entendi. E aí, Zwinglio, por exemplo, ele pega aquele negócio, aquilo muda a vida dele. Ele fala, não, então agora vamos traduzir a Bíblia. E Zwinglio, então, ele começa a ler em grego mesmo o Novo Testamento, ele decora as epístolas paulinas. O Bullinger, que é o biógrafo de Zwinglio, diz que ele escrevia de cabeça as epístolas paulinas. Que isso, cara. Que isso, cara. Ele fica assim, nossa, eu descobri a verdade. Né? Lutero, a mesma coisa, ele pega o novo instrumento e faz a tradução da Bíblia para alemão. Né? E todos os outros fazem a mesma coisa. Né? Mas isso ele precisou mostrar os erros. Né? Que os erros de tradução criavam distorções doutrinárias e teologias erradas. Né? Dentro da igreja. Só que aí o que aconteceu? O Erasmo ele tinha um projeto de reforma conservadoríssima. Que é assim, vamos mudar a educação, vamos mudar a universidade. E os reformadores eles tinham um projeto de reforma que também alcançou essa questão da salvação, de mudar a trajetória da sua vida. A reforma humanista era intelectual. Era um projeto intelectual, às vezes nacionalista de reforma. A reforma dos protestantes, além do projeto intelectual, era a reforma espiritual mesmo. Da ideia que você é totalmente dependente de Deus para a salvação. Pensando que você tinha falado antes, que a reforma ela está acontecendo em diversos momentos dentro da igreja, em diversos contextos diferentes, e às vezes os caras nem se conhecem. Tu acha que isso se aplica para a Inglaterra do anglicanismo também? Essa ideia de pensar em algo voltado para a salvação ou é algo mais político, assim? Então, a Inglaterra é uma coisa muito interessante, porque você tem um rei que é anti-luterano. O Henrique VIII, ele brigava com Lutero em cartas. O rei Henrique VIII, ele fez um tratado contra as heresias de Lutero. E é o mesmo rei que rompeu com a Igreja Católica e se autoproclamou o chefe da Igreja da Inglaterra. Então você vê que não é uma coisa simples. Sim. As pessoas falam que a reforma anglicana é política, né? Meio que desqualificando porque o rei queria casar, mas não é nada disso que acontece. Você tinha o Henrique VIII com o problema dele de casamento. Né? Ele estava realmente num casamento ilegítimo até para a Igreja Católica, mas ele foi forçado a casar por causa dos acordos da família, os acordos do pai dele com os espanhóis. Né? Que depois tornaram os espanhóis o imperador do Sacro Império. Né? Então ele está num casamento ilegítimo, ele é paranoico, ele acha que Deus não dá um filho homem legítimo para ele porque Deus castigou, porque ele está violando a lei que está lá no Antigo Testamento, ele está casando com a mulher do irmão, não pode, né? Pecado. Todo mundo sabe que ele está certo. E aí ele começa a ver que o Papa está atacando ele, não teologicamente, não justamente, mas porque o Papa está sendo ameaçado pelo imperador da Espanha e do Sacro Império. Né? E aí ele está aqui nessa crise psicológica. Ele é doido. Na corte está um monte de gente luterano, zwingliano, anabatista, todo mundo indo para a Inglaterra para converter e pregar. E pessoas da corte se convertem ao protestantismo, se convertem mesmo. E o que eles fazem? Começam a influenciar o Henrique VIII e fazer a reforma protestante debaixo dos panos. Entendeu? Contrabandear protestante, contrabandear a Bíblia. Porque tem aquela coisa do surgimento dos puritanos, que contestam, né, na Inglaterra. Isso é depois. Depois. Mas assim, a reforma na Inglaterra, ela não é original, no sentido de que são protestantes, anabatistas, zwinglianos, calvinistas, todo mundo misturado. ao mesmo tempo pregando em tudo quanto é canto. E a corte, você tem o secretário dele, é o avô do Cromwell, que mais tarde vai decapitar. O secretário dele é o Thomas Cromwell, o arcebispo dele é o Cranmer,
né, que é o grande reformador da Inglaterra. É, o responsável, né? Que eles estão fazendo a reforma de forma bem conservadora, assim, devagar. Primeiro eu traduzo a Bíblia, boto em inglês, boto uma Bíblia traduzida em inglês em cada... Depois eu traduzo a liturgia para de ser em latim. Depois eu faço uma declaração de fé bem básica, que são os 39 artigos. Vamos evangelizando devagar. É o gradativo, aos poucos. Porque o rei é católico e odeia os protestantes. Então é uma reforma bem política. O Henrique VIII era católico a gente não pode provocar o Henrique VIII. Entendi. Então vamos fazendo debaixo dos panos e vamos reformando. Porque o que a gente... Só que assim, na população tá todo mundo se convertendo. Tá explodindo, sim. Tanto é que começam a ser queimados muitos protestantes, né? Aí quando Henrique VIII morre, e aí entra toda aquela crise. Vem a filha dele católica, persegue os protestantes. Aí ela morre... Os filhos que vêm são tutoriados por protestantes. Quer dizer, antes dela morrer, né? O Edward, depois ela vem, persegue os protestantes, aí ela morre e vem Elizabeth. Aí Elizabeth é a gênia, ela fala: o que católico gosta? Católico gosta de missa, de paramento, de igrejas com ouro, de liturgia, de dia de santo. Beleza. O que o protestante gosta? O protestante gosta de teologia e Bíblia. Beleza, vamos fazer as duas coisas aqui? O radical católico não aceitou. O radical protestante, puritano, não aceitou. Mas a massa, o intermediário, a massa, o centrão... vai aderir. Cara, ia na missa... A liturgia, o culto, a missa é muito parecido, né? A anglicana com a católica, né? Ia na missa, tal, mas o que ensinava? Doutrina protestante. Lia a Bíblia. Como o cara não tinha talvez um conhecimento aprofundado, e as igrejas do interior da Inglaterra eram muito mais protestantes calvinistas. E aí não tinha paramento, e aí era tipo assim, aí foi seguindo uma reforma que agradasse católicos e protestantes. Mas que a sua igreja não era a igreja católica romana e nem as igrejas protestantes do continente. A sua igreja era a igreja inglesa do povo inglês. Era algo específico, né? Único, né? E o Papa é o rei ou a rainha, né? O chefe da igreja. Essa minha pergunta, se foi a reforma anglicana foi mais política, é porque tem aquela história de o Henrique VIII disputar poder com o Papa dentro da Inglaterra, né? Aquela história de disputa política. O Henrique VIII disputou, mas ele não virou protestante. Sim. Entendeu? Ele só... na cabeça dele era uma igreja católica... Que ele era o Papa. Inglesa, não romana, né? Inglesa. Ele assume a função do Papa, né? Mas o que ele faz é absurdo? Não. O que ele está fazendo é que... O pessoal estava lendo a história da igreja. E na antiguidade, o bispo de Roma era bispo de Roma. Quem mandava nas igrejas dos países eram os bispos dos países. O Papa era só uma figura... Era uma referência, mas ele não mandava na igreja da Inglaterra, nem da Espanha, nem de Cartago. Nem queria. O próprio Cipriano de Cartago, que é o que fala, né, que ninguém tem a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe, ele fala, o Papa é bispo de lá, ele não manda aqui em Cartago. Caraca. Aí o pessoal redescobriu a história da igreja, que o Papa não mandava fora de Roma, não poderia. E aí o que Henrique VIII faz é dar sequência a isso. Entendeu? Sob o comando dele, né? Lógico, é o nacionalismo total. E não aliado a igreja inglesa, o Papa é o rei da Inglaterra. O chefe da igreja é o rei da Inglaterra. Mas assim, qual é o correto? O chefe da igreja é o arcebispo da Cantuária, né? Todos respondem ao rei. Mas quem gera espiritualmente a igreja da Inglaterra é o arcebispo de Canterbury. Caraca, maneiro. Que era um protestante mesmo, que estava ali quietinho, Cranmer, fazendo as coisas, contrabandeando, pagando tradução de Bíblia. Quando eu falo contrabandeando, é que os protestantes vinham secretamente escondidos em barril. Caraca. Porque não poderia... Grandes nomes da reforma foram pregar e ensinar na Inglaterra secretamente. Há uma ligação muito grande de grandes reformadores que se escondem em navios, aparecem na Inglaterra, evangelizam, doutrinam, pregam, ajudam a traduzir e depois voltam para o continente. Quem está ouvindo a gente, a Inglaterra é uma ilha, né? Eu falo continente, é Europa. É destacado, né? É. Às vezes não tem essa visão.
esse destaque. E o mesmo ia acontecer com a França. Estava acontecendo com a França quando ela elegeu um rei protestante. Quem destruiu com o protestantismo na França, expulsou os protestantes todos e afundou economicamente a França foi Luís XIV. Que ele tem o Edito de Nantes. E aconteceria na França o que aconteceu na Inglaterra. Um anglicanismo, só que seria um galicanismo. Entendi. Entendeu? Tanto é que a França, até o século XIX, ela quer independência com Roma. É muito engraçado. Essa briga com Roma... E aí no século XIX acontece o contrário, né? Um romanismo muito profundo lá. Mas assim, até o século XIX você tem movimentos muito semelhantes ao protestantismo na Igreja Católica Francesa. Mas assim, mesmo assim, Luís XIV ele acaba com o protestantismo mesmo, destrói, persegue, toma os bens. E tu acha que ele faz isso por convicção ou porque o catolicismo fortaleceria o poder dele? Na verdade, cara, aí Luís XIV é outra história. É outra coisa. Ele era o Rei Sol. O Rei Sol. Bossuet, né? Jacques Bossuet. Teoria do direito divino dos reis. O protestantismo fala de democracia, o protestantismo fala de igrejas nacionais, o protestantismo ele concorre com a ideologia do Luís XIV. Sim. Né? E provavelmente um ódio que ele tinha aos protestantes mesmo, porque ele era doutrinado desde criança e toda a sua família odiava os protestantes. Né? Uma questão também de região, protestantismo no norte, indústria, comércio, sistema financeiro introduzindo, e o Luís XIV representando a velha agricultura aristocrática, medieval, feudal. Que se contrapõe completamente a esse desenvolvimento burguês, né? Enfim, a Europa. Havia muito ódio, tanto é que séculos antes você tem a Noite de São Bartolomeu, né? Os protestantes são massacrados brutalmente, assim. Via um protestante ser matável, igual você vai ter o nazismo com o judaísmo, você vai ter os franceses contra os protestantes franceses também na Noite de São Bartolomeu. Então o ódio era profundo desse lado sul e central francês contra o lado norte protestante, né? E aí Luís XIV acaba com tudo. Caraca. É isso. Cara, falamos de muita coisa. Caraca, né? A gente falou de muita coisa, cara. A gente foi lá, igreja e protestante. Mas qual é o importante? Que nossos ouvintes estudem história do cristianismo. Estude a Bíblia profundamente, teologia, e também insira a história do cristianismo. E vai ter aí no seminário. Eu começo as aulas aí. Vai ver meu rostinho nas aulas iniciais aí do seminário e a gente está aí. Importante, Depois né, o professor Pedro aqui vai continuar. Vou dar uma mínima contribuição. Eu sou o menor de todos, gente. Eu sou o menor de todos. Isso aqui é um monstro sagrado, né? Um elogio do cara, um monstro sagrado. Isso aqui é um cara... Isso aqui é excepcional, o cara é diferenciado. Lucas, obrigado. Valeu. Tamo junto. Galera, estuda a história da igreja, né, Lucas? Fala aí pra galera de novo. Estuda a história da igreja. Estuda a história da igreja. Saber de onde você veio, o que aconteceu. Construir a sua identidade. Perfeito. E quem quiser me seguir aí nas redes sociais, você vai aprender também muita coisa. E fazer meus cursos também, pós-graduação. O conteúdo do cara é excepcional, cara. Diferenciado. Muito bom. Só procurar lá, professor Lucas Gesta. Gente, não esquece de se inscrever no canal aqui da igreja, tá? Ativar o sininho, porque a gente tá sempre fazendo vídeos, podcasts, tá? Vários assuntos diversificados. Hoje foi história da igreja, história do cristianismo, vários assuntos. E em outros momentos a gente tem outros vídeos também, pregações, cultos. Fica aqui com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte, né? Curte esse vídeo aí pra ajudar. Compartilha. Manda no grupo da família. Igual você manda de política, manda de história da igreja. Pega o grupo, pega o grupo de católico, tô zoando, né? Pode mandar, tem muito aluno católico. É isso. Tem aluno padre. É isso. Importante é estudar, né, cara? Conhecer. Quem dialogar. Quem não é maníaco, estuda e cresce, cara. É isso. Gente, então,
curte aí, compartilha, que é importante pro canal crescer, pra gente compartilhar conhecimento gratuito, né, cara? Conhecimento gratuito, verdade, de qualidade. Mais uma vez, Lucas, valeu, obrigado. Obrigadão. Galera, Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço a todos vocês. Valeu. Valeu.